Muitas pessoas me perguntam, professor, faça um vídeo sobre o conflito que se estende há anos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Aí eu fiz uma pesquisa extensa, uma coleta de dados para poder fazer um vídeo consistente com o pedido dos amigos. Desde o século XVII, católicos e protestantes vivem em rivalidade na Irlanda. E isso provocou um grande número de perdas. Católicos e protestantes. Ok. Os conflitos colocaram de um lado a maioria dos irlandeses protestantes unionistas, que se identificavam, os unionistas, que eram os protestantes, se identificavam com os interesses do domínio britânico na ilha. Do outro lado, encontrava-se a minoria de católicos nacionalistas, favoráveis a uma identidade nacional e que lutavam pelo fim da dominação britânica. A causa do conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte é uma combinação de fatores étnicos, econômicos, sociais, religiosos e políticos, tá? Que surgiram ainda na Idade Média. Tudo começou na Idade Média. A história se inicia com a determinação do monarca inglês Henrique II. O que ele queria, Henrique II, esse monarca inglês? Anexar a ilha da Irlanda ao seu reinado no século XII. Isso foi no século XII. Houve uma resistência irlandesa do século XII até o século XVII. Eles resistiram o que o monarca inglês Henrique II queria fazer. A distribuição generosa de terras, entretanto, para colonos ingleses, escoceses e de País de Gales, foi uma tentativa de transplantar toda uma sociedade para a Irlanda. Isso foi uma tentativa, um jogo. Os irlandeses já estavam na ilha, eles seguiam a religião católica romana, enquanto aqueles colonos que estavam se fixando eram, em sua maioria, protestantes. Com uma forte tensão, a partir de 1920, o parlamento inglês criou duas regiões com autogoverno limitado na ilha. O governo inglês criou duas regiões com autogoverno limitado na ilha. A de Ulster, com predomínio protestante, e a dos condados restantes, a Irlanda, que era uma maioria católica. Pois muito bem, no século XIX, a Irlanda passou a integrar o Reino Unido da Grã-Bretanha por meio do Union Act. Já no início do século XX, surgiu um movimento nacionalista que lutava contra o domínio britânico na ilha. Em 1922, o movimento de resistência deu origem ao Estado Livre da Irlanda, o EIRE, movimento de Estado Livre. E a Irlanda do Norte, que é o Ulster, como eu falei, continuou fazendo parte do Reino Unido. Os protestantes do Ulster sempre foram avessos à autonomia e hostis à República Irlandesa, sempre. Pois temiam que, ao serem integrados ao resto da ilha, poderiam ser dominados pelos católicos. Em 1913, eles se organizaram como voluntários do Ulster, aliados ao Partido Unionista, formando assim uma frente anticatólica. Em 1921, agora, tinha o controle absoluto da vida econômica, social e política da Irlanda do Norte. Controle absoluto. A região prosperou muito, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra investiu na indústria local. Ela fez um grande investimento na indústria local. A Irlanda do Norte, ela passou a
atrair mão de obras, tá? De trabalhadores católicos, mas criou uma série de leis que discriminavam, inclusive eleitorais. Aqueles trabalhadores não poderiam votar. Enquanto eles eram minoria, a situação continuou estável no país, tá? Os católicos são 40% da população da Irlanda do Norte. Sempre foram insatisfeitos com a situação irlandesa. Bom, por volta de 1960, os católicos passaram a fazer parte de 35% da população da Irlanda do Norte. Eram 40%, eles passaram a 35% da população da Irlanda do Norte. Nessa época, estimulados por diversos movimentos que ocorriam no mundo em prol dos direitos civis, como o movimento de Martin Luther King, que vocês lembram que estava acontecendo nos Estados Unidos, organizações católicas passaram a se mobilizar em prol de seus direitos, aliados a antigos simpatizantes do IRA. O que era o IRA? O IRA é um grupo paramilitar chamado Exército Republicano Irlandês, um grupo paramilitar católico e integralista. O Exército Republicano Inglês, um grupo católico e pró-independência também. E os movimentos unionistas, protestantes e pró-Inglaterra, tá? Em 1965, os católicos fundaram a NICA, North Ireland Civil Rights Association, e passaram a reivindicar direitos eleitorais, o direito a moradias em qualquer região do país. Eles não tinham permissão de viver em qualquer lugar. E a extinção das forças especiais repressivas, que eram os B-Specials, uma polícia de choque protestante. Tá? Os católicos organizaram diversas demonstrações de protesto pelo país. Aquela marcha de Belfast a Londonderry, organizada no dia 1º de janeiro de 69. O movimento foi atacado de forma violenta pelos protestantes. Tá? No dia 30 de janeiro de 72, soldados ingleses mataram 14 católicos que faziam uma manifestação na cidade de Derry, que fica na Irlanda do Norte. Esse incidente ficou mundialmente conhecido como Domingo Sangrento. Pois bem, o IRA, ele renasceu uma verdadeira guerrilha urbana. E essa verdadeira guerrilha urbana foi organizada pelos católicos para vencer os protestantes. Os protestantes unionistas apoiaram a formação de esquadrões de morte. Muitos ativistas e militantes do IRA foram mortos. O IRA passou a explodir bombas na Inglaterra e assassinar personagens importantes do reino britânico, como o herói de guerra Lord Mountbatten. Durante as décadas de 70 e 80, extremistas protestantes e católicos cometeram assassinatos em massa envolvendo inocentes. Em abril de 1998, guarda essa data, foi assinado o Acordo de Belfast, conhecido também como, abre aspas, o Acordo de Sexta-feira Santa, fecha aspas, pelos governos britânico e irlandês, e apoiada pela maioria dos partidos políticos da Irlanda do Norte. A finalidade do acordo era acabar com o conflito, acabar com esse conflito de gerações entre católicos e protestantes, tá? Na segunda metade da década de 2000, o IRA anunciou que a entrega de armas e o fim da luta armada. Eu espero que esse pequeno vídeo vá ajudá-los a entender um pouco esse conflito que matou muita gente na Irlanda.